Dia, um lindo dia. E hoje talvez eu não vou projetar tanto a minha voz porque minha garganta tá ó. É, aqui em São Paulo, o tempo tá mudando muito, assim. De um dia tá muito frio, o outro muito calor. Muito frio, muito calor, muito frio, muito calor. E o nosso sistema imunológico que lute. Bom dia, Haru! Esse ser biscoito cósmico lindo, maravilhoso. E deu também um pouquinho mais de ventinho no final de semana e acabou, né, ficando aqui. E a gente tá iniciando as décimas. Durante o dia tem as 4 estações, bem São Paulo mesmo. Nós estamos iniciando aqui a 12ª semana de mini lindo dia, de mini lives integrativas, que a gente sempre faz uma jornada assim às terças-feiras, que é o dia de hoje. A gente trabalha a mente. Afinal, a mente é o nosso principal centro de criar as coisas, né? Se a gente não acredita em uma coisa, a gente não consegue, né, alcançar aquilo ali. Ou às vezes a gente acredita que acredita, mas existem uma série de questões, crenças que vão, né, nos impedindo. Então a gente começa trabalhando a mente. Bom dia, Ciene Arquiteta, eu acho. E aí a gente faz isso na terça-feira. Na quarta-feira, a gente trabalha o corpo físico, porque ele faz parte dessa nossa jornada aqui na Terra. Às quintas-feiras, a gente trabalha com alma, o nosso corpo energético que fica ao redor do nosso corpo. E também é muito importante, pois ele, assim como o Haru aqui, que ele trabalha com a questão da astrologia, e o de cima, né, traz ensinamentos, traz inspirações pra gente aqui embaixo. A gente trabalha o nosso corpo energético, ele ajuda muito com as nossas angústias, com os nossos quereres em relação ao que vai, né? Em relação aos outros corpos, vai dando aquela pitada bem forte de fé, de tranquilidade, de centramento. Isso, todo o trabalho da linha dos chakras, esses corpos energéticos que, nossa, são muito nossos parceiros. Tanto a gente se trabalhar no mental, no emocional, ajuda esses corpos sutis, quanto ao contrário também, a gente trabalhar esses corpos sutis vão ajudando a gente a dar, né, um fôlego para essa vida que é tão intensa, a gente recebe tanta coisa. E às sextas-feiras eu trabalho com o Emocionarte, as emoções através da arte. O Haru aqui, né, que é maquiador, trabalha com essa parte da beleza, sabe o quanto essa expressividade ela é importante para as nossas emoções, para a nossa sensibilidade, para que, por exemplo, nesse final de semana eu tive também, né, questões intensas emocionais no período da TPM, que é tudo por intensidão, e daí eu percebo o quanto isso influencia o meu próprio corpo também. Já temos os fatores ambientais, de tempo e tudo mais, né? E o que eu queria falar aqui no começo, tem uma coisa... Eu falo que a gente pode aprender com absolutamente qualquer coisa. E uma das maneiras que eu acho muito gostoso da gente fazer esse processo terapêutico, da gente se conhecer, é também através do bom humor, né? Porque o mundo, ele já é tão pesado. E ontem, à tarde, eu tava fazendo meu lanchinho da tarde e tava assistindo Brooklyn Nine-Nine, que é uma série de... Uma série de policiais. Se tivermos humildade, sim, exatamente. Se a gente tem humildade, qualquer coisa nos ensina. Mas se o nosso ego tá bem grandão, a gente acha que já sabe de tudo. E tropeça e cai na vida, né? É o que a gente vive vendo. E essa série, Brooklyn Nine-Nine, né, que é de policiais, eu acho que em português fica Brooklyn 99, ela é muito boa, assim, muito boba, mas ela tem sim, nossa, vários, por meio do bom humor, vários insights muito bom.
E ontem, por acaso, o episódio que eu tava vendo, ele tinha um psiquiatra ali envolvido, né? E daí o personagem principal, ele até fala, nossa, eu descobri que eu utilizo muito bom humor na minha vida como um mecanismo de sobrevivência. Porque no dia a dia eu vejo tanta coisa horrível e daí é a maneira de eu lidar com aquilo. E eu me identifiquei muito. E vários dos mestres espirituais que eu mais que eu tenho a honra de conhecer presencialmente, que eu sigo, assim, que eu sintonizo, eles são muito bem-humorados. E até se você for ver histórias de grandes humoristas, né? O próprio, eu esqueci o nome dele, que é super famoso, Whindersson Nunes, né? Ele recentemente admitiu essa questão da depressão, da tristeza, como, né, mesmo tendo umas sacadas muito inteligentes, são mecanismos de defesa. E a pessoa, quando trabalha isso emocionalmente, não deixa de ser engraçada, tá? Porque ser engraçado é uma inteligência também, muito eu. Coisa mais comum é chorar enquanto eu rio e vice-versa, né? Então, daí a gente precisa de acolher essas partezinhas, né, internas, tudo isso, porque é bom, é um mecanismo que ajuda a gente a sobreviver, mas é aquela música do Frejó, né? E quero que você saiba que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E foi o que eu senti, eu até tinha anotado aqui de trazer inicialmente aqui na live, porque eu acho que é importante o bom humor, o riso, ele nos ajuda. Mas se a gente utilizar o riso, né, para fugir das nossas questões, também é sempre um sinal de alerta. O bom humor, ele é importante. Eu tenho atendido bastante gente, né, e daí eu percebo isso, eu já comentei aqui uma vez, que nem podcast, assim, eu tenho muito o ânimo de ouvir. Eu quero ouvir uma música para eu dançar, uma música para me inspirar. E daí, às vezes, quando eu paro, eu tenho um tempinho para ver alguma coisa, eu vejo uma comédia, porque eu já lido muito com a densidade. E é importante a gente fazer essa modulação da energia. Quando a gente se enxerga diante dos astros, dos planetas, a gente percebe que se importar com algumas coisas é muito superficial. É exatamente o que a gente faz um pouquinho com o nosso corpo energético, né? O que eu gosto de explicar no nosso mecanismo emocional, no nosso mecanismo psicológico, a tendência das nossas percepções é a gente achar aquilo, nossa, é muito, eu vou morrer, é muito importante isso pra mim. E o que a gente faz na terapia, a gente não desmerece essa questão, essas sensações, essa identificação da pessoa. Mas a gente traz uma perspectiva um pouquinho maior. A gente primeiro ouve essa parte da gente que tá gritando, que tá chorando, que tá se identificando com tudo. Por quê? Porque nessa vida toda a gente já foi muito desmerecido em relação às nossas emoções, em relação às nossas sensações, sentimentos, né? E aí, a partir desse olhar que você estava buscando ali de reconhecimento, depois a gente vai conseguindo fazer esse processo de desidentificação, de ir o que você trouxe aí dos astros, de olhar pro geral, pro sistêmico, pra família, tudo, né? Mas primeiro a gente precisa acolher a criança de cada um, porque a criança se identifica. Não à toa, quando a gente vai no mercado, a gente vê às vezes uma criança que o pai fala, não vai comprar isso aqui, a criança se jogando, se esperneando, porque ela acha que aquilo é muito único, assim, é o fim do mundo, né? E daí, como a gente conversa com a criança ferida da pessoa ali, a gente dá, primeiramente, o reconhecimento. Porque se não é dado esse reconhecimento, você força a pessoa a se tornar adulto, não compreenda isso, né? Uma criança, por exemplo, que chegou o irmão, ela era bebezinho, tinha 2 anos, e daí fala, não, você agora é um menino grande, tem que ajudar a mamãe, né? A gente não deu
um processo da pessoa maturar aquilo ali. Então, daí, por isso que é uma coisa que é importante, é uma dica que eu dou aqui, que eu sempre trabalho com as pessoas, é primeiramente a gente se reconhecer. Porque a partir disso, depois disso, a gente consegue crescer. Senão a gente se obriga a crescer muito rápido. Não sei se vocês já viram, tem um documentário, o Rio, que eu super... por isso eu não consigo me conectar com minha criança há tempos. Acho que nada é por acaso, né? Eu falo que cada dia aqui nas lives, o que eu sinto de falar, o que eu conecto de compartilhar, as pessoas entram aqui, às vezes tem gente que perde a hora, vê depois, pessoas que sempre que podem estão aqui. E cada mensagem é muito única. E é importante a gente olhar para essa criança aí e acolher. Porque a nossa consciência, a nossa mente, que é o que a gente começa a trabalhar hoje, ela chega muito rápido, né? Muitas vezes nas coisas, na compreensão. Mas a gente precisa trazer para os nossos outros corpos, para o nosso emocional, para o nosso corpo sutil, sensível, porque às vezes a gente é tão sensível que a nossa sensibilidade, o nosso sutil já chegou lá na compreensão. Todos somos um, o universo é tudo conectado, mas a gente precisa também trazer esses outros corpos, senão não há uma integração. Às vezes a gente começa a negar as nossas emoções, negar os nossos pensamentos a favor dessas ideias mais elevadas. E as ideias mais elevadas, elas são perenes, elas sempre vão estar lá. Mas se a gente chega lá junto, integrado, a gente vai indo completo, não se negando, mas se conectando. Bom dia, Paloma! E se for ver, eu tenho muito bloqueio com tudo que tem a ver com ego, tanto em mim quanto nas pessoas. Haru, uma coisa que é muito, muito legal, assim, E Paloma, você que eu também sei que também, assim como eu, está terapeuta. Eu gosto muito da linha do xamanismo, que ele acaba falando que a gente consegue levar as pessoas até onde a gente consegue caminhar, né? Por exemplo, se eu tenho dificuldade com determinada sensação. Quando chega alguém para eu atender e eu não tô lidando com essa sensação na minha vida, não tô tendo um espaço de conforto com aquilo ali, eu vou tender a forçar aquela pessoa também a desmerecer aquele sentimento, a de repente, não, olhe por essa outra perspectiva, porque eu tenho incômodo, eu não consigo lidar com aquilo. Então, eu vou precisar de fazer esse movimento defensivo dentro de mim para conseguir que a pessoa lide com aquela questão. Então, eu sempre falo a importância da gente lidar com as nossas sombrinhas, porque elas não vão nos devorar, apesar de na nossa mente, apesar nas nossas emoções parecer, né? Que, meu Deus, se eu lidar com aquilo, abrir aquela caixinha de Pandora, eu vou ser engolido. Mas é muito pelo contrário, é exatamente aquilo que nos ajuda a curar. Você que consegue aí ler os astros percebe isso, né? É muito a jornada de Quiron, a jornada de Virgem, que traz esses arquétipos, Quiron, Virgem, tudo que mexe ali, né, com o nosso sombrio, com as transformações, é muito passar por essa jornada. Mas uma coisa que eu acho importantíssimo falar, a gente não precisa de comer o bolo todo de uma vez, a gente pode ir fazendo aos pouquinhos. E daí, não à toa, eu também criei essas mini lives integrativas que toda semana a gente fala sobre um tema específico e sobre essas diversas camadas dos corpos. Porque a gente, como ser humano, a gente é tão complexo, a gente vivencia cada caô aqui, é todo dia, né? Assim como a gente estava falando no início da live, que aqui em São Paulo, num dia só, a gente tem todas as estações do ano dentro de nós, na nossa complexidade. A gente também tem todas as emoções. No mesmo dia, a gente sente tristeza, alegria, angústia, raiva, medo, tudo, né? Apontar meus problemas nas sessões das pessoas.
É, eu falo que isso é uma coisinha que a gente vai aprendendo, porque as pessoas, o Kiron foi o que me conscientizou. Conforme você vai curando, mesmo as suas questões, elas não vão ser mais tão personalizadas, elas vão ser para você conseguir olhar para a pessoa. Mas enquanto a gente está nesse movimento de, nossa, eu tô mostrando aqui, né, as minhas questões, é porque tem alguma coisa dentro de você que tá falando, olha, você precisa ouvir essa mensagem novamente. A vida, gente, ela é muito sábia, assim. E eu falo que ela, às vezes, tem uma frase que o pessoal fala bastante em inglês, que God is a joker, né? Deus é tipo um palhaço, ele é um comediante. Às vezes eu acredito nisso, porque tudo é tão encaixado, assim, tão fortemente pra gente não conseguir fugir. Por mais que a gente tente, às vezes a pessoa muda de país, né? Quem abre mapa astral também vê isso. A pessoa muda de país, muda de namorado, muda de empresa, muda de emprego. E quando vê, as complexidades estão batendo a porta. Por quê? Não tem jeito, a gente veio aqui para integrar, veio aqui para aprender. E vamos lá tirar a nossa cartinha da semana. Eu sempre tiro uma carta. As das semanas anteriores, as 11 outras cartas vão saindo aqui do bolinho pra gente cada semana ir falando uma energia, né? Já começamos. Eu tinha até começado assim, né, que minha garganta tava mais ou menos. Eu pensei, nem vou falar muito hoje. Mas daí o Haru conectou aqui, já abriu os portais. E isso que é gostoso do ao vivo, né? A gente, às vezes, planeja uma coisa e a vida traz outra, nossa. E é o que é necessário. Hoje em dia eu falo sobre coletizar nossos problemas. Assim a gente desprende a responsabilidade do problema para um conflito social. E aí sentimos leveza sobre determinado problema. É verdade, porque às vezes até essas questões de intolerância que as pessoas carregam é o fato de estarem tendo dificuldade de lidar com as próprias sombras. Uma coisa que eu sempre falo, né, o preconceito, ele é muito sinal de uma ignorância que as pessoas têm, seja um preconceito racial, um preconceito. Uma coisa que a gente tem muito preconceito na sociedade é questões mentais, né? Depressão, ansiedade. Ai, cara, é só você não ter, né? Como se fosse simples assim. Preconceitos que as pessoas têm em relação aos afetos de cada pessoa. E por que as pessoas acabam trazendo essa lamaceira para fora? Elas não se aceitam. E daí como elas vão conseguir aceitar a individualidade do outro? E daí por isso que eu insisto, eu já era super sonhadora quando eu fazia, né? Eu era da área de relações internacionais, mas hoje a gente aqui conectado, nós que somos todos dessa área mais holística, terapêutica, eu falo com propriedade que o autoconhecimento, ele muda o mundo. Porque para uma pessoa ter intolerância a outra, começou dentro dela. Ela tem uma série de coisas que ela não se tolera. E daí o externo é só um reflexo de o quanto essa pessoa é insegura, do quanto essa pessoa não se aceita. E daí, como a gente vai exigir que essa pessoa aceite os outros? Claro que a gente faz, tem coisas que, né, não vai dar pra gente fazer com todo o amor do mundo. Uma pessoa tá batendo na outra, fazendo uma coisa, a gente tem que chamar a atenção. A energia do amor, ela também pode ser, né? Semana passada veio a energia da mudança, a energia de Ansan, e pode ser sim um corte que a gente dá naquele momento, um não que a gente grita. Mas também é possível a gente fazer de outras formas, de formas mais sutis. E eu acho que isso acaba ajudando o mundo, né? Infiltrando, assim como a gente fala que ideias maléficas infiltram a nossa mente, ideias de amor, todo esse processo que a gente vai fazendo também vai nos infiltrando. Nós que estamos aqui, eu tenho certeza que a gente foi tocado por essa sutileza da vida também.
e com muito amor a gente ouve esse chamado. Não é fácil, meus amigos, tem dia que a gente fica, meu Deus, porque eu ainda faço isso, né? Mas daí vem uma coisinha, alguém que nos relembra, nos coloca nesse caminho, e é muito lindo. Filho de Ansan com Oxá guiando. Maravilhoso. O próprio corte. E olha só a energia que veio nessa semana. Quando eu tiro nas constelações, as cartas saem e eu fico, uau. Quando eu tiro aqui na live, eu falo, uau, né? É tudo muito conectado. No início da live, eu tava falando do bom humor, do riso. E olha só a carta que saiu aqui, Uzumi, a deusa japonesa do riso. E a gente falando dessas questões aqui, né? Quando a gente fala do próprio ego, a gente geralmente sofre para um caramba porque a gente leva tudo muito a sério, né? Como se essa relatividade da nossa vida, que não é um nadinha perto do universo, fosse a coisa mais importante de todo o universo. E daí o Zumi vem aqui nos trazer essa energia do riso. Maravilhosa. Vou ler para vocês o poema. Isso. Vamos lá. Riso. Diante da caverna rochosa do céu, onde Amaterasu, ou Mikami, a deusa do sol, escondeu seu rosto radiante, onde todos os deuses e deusas reunidos tentaram atraí-la para fora e falharam. Eu subi a caverna com a maior seriedade, com grave determinação, com dignidade própria e semblante altivo. E com grande impacto, levantei meu kimono, mostrando-me de um jeito que deixou os mais exaltados boquiabertos, babando. Então, brinquei de fantoche com meus lábios vaginais e dei a mim mesma um pequeno serviço labial. Joguei meu seio sobre um ombro e o outro sobre o outro ombro e caí sentada no chão, com grande impacto, em meio às explosões de riso e divertimento do respeitável público, com meus seios amarrados num nó e as pernas abertas como um capacho de boas-vindas. Invoquei os espíritos e ofereci meu corpo a eles, mas eles se recusaram a aceitar. A multidão uivava e ria enquanto eu continuava a dançar a minha dança. Até que Amaterasu, ou Mikami, não aguentou mais e correu para ver o que estava acontecendo. E assim o riso tirou a deusa do sol de sua caverna escura e trouxe a luz e o calor de volta para o mundo. Eu conheço esses contos. Que baralho é esse? Isso é a história dos mais primórdios da cultura japonesa. Essas cartas que eu tiro aqui toda semana é do oráculo da deusa. Ele é muito lindo porque ele tem deusas do mundo inteiro. Por exemplo, semana passada veio a deusa de origem africana, Yansan. E essa semana veio a deusa japonesa, né? Cada semana é uma energia, cada semana ele honra as várias deusas, as várias energias pra gente ir integrando aqui. E esse conto aqui, ó, que você já conhece, ele traz essa questão que a deusa do sol, né, tava escondido ali e nada conseguia fazer ela sair, né? Os outros deuses tentaram várias artimanhas, várias questões. E daí veio a Uzumi com toda a irreverência dela. Esse oráculo é divino, muito, né, Paloma? E traz essa questão do sol, né, ele ter sumido ali, até porque eu acho que tem muito essa energia com essa conexão com o próprio Japão, né, que o sol do Oriente, e o sol, ele tava lá na escuridão, sumiu, ele não quis mais sair porque ele tava muito chateado com a humanidade, com a vida.
E daí casa totalmente com o que a gente estava falando aqui na live. O quanto o bom humor, a risada, ela ajuda a gente a sair da nossa autoimportância. Sair daquela situação que a gente imaginava, meu Deus, não tinha uma importância. Às vezes a gente tá com um amigo com uma depressão tão forte, alguém que passou por uma situação. Eu não tô falando assim, não, só faz piada com tudo, né? Desmerece os sentimentos da pessoa. Foi aquilo que eu falei no começo, a gente saber, né, os momentos, saber equilibrar isso. Mas quando a gente também tem aquela percepção, aquela sensibilidade, a gente percebe quando a gente vai conseguir tirar um riso ali da pessoa. E com isso, tudo fica mais leve, né? E eu achei muito lindo esse poema, dei risada aqui conforme tava contando, né? Que ela falou, foi um peito pra cá, um peito pra lá, os lábios abertos pro pessoal rir. É uma coisa muito grotesca, se você for ver, né? Mas se você for ver, na nossa vida, as situações que a gente passa, muitas vezes são situações grotescas, né? E a gente temperar isso um pouquinho com riso ajuda muito. Daí a mitologia aqui. Uzumi, antiga deusa xamã japonesa, tem o crédito de ser a única a instigar a deusa do sol, Amaterasu ou Mikami, atraindo para fora da caverna, onde ela havia se escondido. Uzumi executou uma dança obscena, ridicularizando o ritual xamânico. Ela mostrou os seios, brincou com seus órgãos genitais, em meio aos uivos e ao riso das divindades reunidas. A agitação que provocou foi tão ruidosa e estimulante que a curiosidade de Amaterasu levou a melhor, e ela saiu da caverna. E traz muito isso, né? Quando a gente tá se levando muito a sério, bora ver alguma coisinha de comédia pra tirar a gente da caverna, né? Mano, eu vou precisar sair, agradeço o conhecimento e desejo um dia cheio de calor, do sol e do abraço da lua. Gratidão, Haru! Depois você assiste o finalzinho que a gente já tá quase acabando. As mini lives, elas, pra você, Paloma, que tá aqui, também avisando, elas duram geralmente 20 minutos, porque é esse nome, mini lives, né? E o que a gente vai fazer agora, que a gente faz no final dessa live de terça-feira aqui, como a gente tá se conectando, primeiramente eu falo bastante, traz bastante ideias, quebra, né? A gente vai refletindo, trazendo essa quebra de algumas crenças limitantes. A gente também faz sempre uma meditação, porque terça ainda é o início da semana e pra gente programar, pra gente abrir a nossa mente, pra gente relaxar a nossa mente para co-criar com mais alegria, mais leveza, com a energia da semana. E essa semana veio a própria questão do riso, né? Que é muito potente. Então, eu vou pedir para você sentar-se ou deitar-se no ambiente que você estiver. Fechar os olhos. Inspirar pelo nariz. Se você tiver com o nariz meio entupido, igual eu tô, pode sim respirar pela boca, tá? Mas caso possa, inspire pelo nariz e solte pela boca. Vamos fazendo mais 2 vezes esses movimentos. Inspira pelo nariz e solta pela boca. E uma terceira vez, bem profundo, trazendo muito ar para os nossos pulmões, para a nossa barriga. Inspira. E solta pela boca. E agora, a gente mantendo os olhos fechados, vai relaxando o topo da cabeça,
Que bom que você chegou, Paloma. Se você chegou, era porque era esse momento, nesse espaço, nesse lugar onde você deveria estar, aqui e agora. E quem chega, quem sintoniza, quem assiste depois, também chega no momento necessário, chega porque é para estar. Pode ser, às vezes, que a vida é uma grande fonte de aleatoriedades, mas conforme a gente vai dançando a música, vai aprendendo sobre o universo, a gente vai entendendo que cada coisinha... Bem-vinda, Gabriela. Vamos fechando os olhos para receber a meditação, inspirando profundamente, expirando e nos conectando, percebendo que nada é por acaso. Onde a gente chega, para onde a gente vai, e ao mesmo tempo a gente não precisa dar uma importância extrema para nada. Pois pense aí, quantas vezes você ficou planejando, quantas vezes você ficou esperando o momento certo para fazer alguma coisa e parecia que nunca vinha. A Deus Uzumi, que a gente vai ir se conectando cada vez mais na nossa vida, ela traz a importância da gente rir, da gente não levar tudo tão a sério. Porque se a gente deixa tudo tão planejadinho, se a gente espera a aprovação incondicional, alheia, se a gente espera que vai vir um sinal divino e falar pra gente o que a gente precisa fazer, que aquilo vai ser o que vai nos dar coragem, muitas vezes a gente vai se sentir feito sol na história, que foi pra caverna e tá lá, e não tem nada que o anima para sair. Mas se a gente, a cada dia, tiver o hábito de adotar uma coisinha, uma pequena coisinha que nos faz bem, uma música que nos faz sorrir, um videozinho que a gente pode parecer mais bobo para as pessoas, mas faz a gente rir. Isso ajuda a gente a lembrar que tudo nessa vida é passageiro. É só a gente pensar há 2 anos atrás, uma situação que a gente achava é agora, é o fim, eu não vou conseguir mais lidar com isso. E você tá aqui comigo hoje, ouvindo, se abrindo, refletindo. E a gente vai percebendo a relatividade das coisas. A gente reconhece sim nossas tristezas, nossos medos, nossas angústias, nossas sensações, mas também, com muita reverência, a gente se permite a inspirar bem profundo e soltar um sorriso. Mesmo que a gente não esteja sentindo no momento, eu vou sorrir, né? Mas existem mecanismos dentro do nosso corpo que quando a gente faz esse esforcinho, esse movimento do sorriso, ele abre vários músculos, ele abre a nossa mente, ele abre a nossa boca e o nosso coração. Quando a gente vai se conectando com a energia do riso, ele vai novamente nos conectando à nossa criança interior. A criança, aquela mesmo, que sai correndo, tropeça, cai, chora pra caramba
e daqui a pouco tá de pé de novo rindo. A Uzumi traz essa reconexão para nós, para que a gente possa levar mais essa semana, integrar um pouquinho mais essa leveza em nossas vidas, em nossos dias, e que possa, pelo menos por hoje, a gente se levar um pouquinho menos a sério e olhar o lado cômico de cada situação. Quando a gente leva tudo muito a sério, as tristezas, o medo, as ansiedades se manifestam com mais profundeza. A gente não fala aqui nunca de negar nada, mas trazemos a incorporação de elementos que são essenciais para a nossa vida. Vai inspirando, trazendo à sua mente uma cena engraçada que você vivenciou, uma cena engraçada que você pode ter visto num vídeo, uma cena engraçada que uma criança da sua família às vezes questionou algo tão inocentemente e você rachou o bico. Pode ser o que for, o que se manifestar neste momento, mas que traga alegria, um risinho, mesmo que pequenininho, para o seu coração. E vai relembrando essa situação e percebendo que quando a gente ri de verdade, a gente está ali naquele momento. A gente não está pensando no que vem depois, no que veio antes. Simplesmente nossa barriga mexe, 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 a gente sorri e a gente está pura e simplesmente ali. E que hoje, por alguns momentos, a gente possa se conectar com essa energia, programar a nossa mente para cada dia da semana a gente se conecte com esse bom humor, com esse riso, para que tenhamos uma semana mais leve, mais gostosa. E vamos inspirando, abrindo os olhos, mexendo os nossos ombros, como se fosse uma onda, mexendo a nossa barriga, como se a gente fosse fazer aquela dança do ventre, espreguiçando. Bom dia, Gabriela! E chegamos ao fim da nossa mini live. Ela vai em seguida para o ar. Vocês podem assistir o começo, quem chegou no final, se conectarem profundamente e fazendo essa meditação aqui do final, sempre que sentir que é necessário. Por hora, eu agradeço muito, infinitamente, a presença de cada um de vocês que estavam aqui, que puderam estar no início da live, tiveram que ir para o trabalho, quem pôde estar um pouquinho aqui, quem vai assistir depois. E que tenhamos uma linda, linda semana. A gente cocria, a gente inicia com a mente, porque a mente é a nossa parceira de cocriação de realidade. E que essa semana esteja cheia de motivos para sorrirmos e rirmos. Um beijo e até amanhã.